Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma pergunta, José Antônio, tem uma pergunta para o Jair, ó, e para o Oberdan. Pro Ober, tudo o que vocês fazem hoje em dia é segundo os mandamentos da gnose? Pergunta o Didelo. Olha, isso me lembra um amigo meu que diria, isso é uma pergunta de foro íntimo. Na verdade, o que eu posso dizer, Zé Antônio, que tudo é difícil falar, né? Fosse tudo, acho que eu estaria bem mais acima do que estou. Mas eu conheci a gnose e tinha 18 anos de idade. Então, isso modificou absolutamente a minha vida. Eu não tenho nem ideia como seria a minha vida, se eu estaria vivo ainda, se eu não tivesse conhecido gnose, por exemplo. Porque a pessoa está num caminho, né? Está num guri ali de 18 anos. No meu caso, especificamente, meu pai tinha falecido quando eu tinha 15 anos, estava meio perdido. Enfim, à mercê, né, do vento, sem uma orientação mesmo, né, que o pai faz isso, né, para o guri e tal. E de lá para cá, eu me dediquei muito naquela época, então eu experimentei, eu evidenciei, eu vi que aquilo ali realmente dava resultados, e a partir disso mudou absolutamente algumas coisas, diria até hoje, na minha vida, e outras, no mínimo, a minha visão das coisas da vida. Então, nunca mais vou enxergar, por exemplo, a morte de um ente querido, por exemplo, da mesma forma que enxergava antes, a vida, o relacionamento, nada disso aí, né? Eu já enxergo de forma diferente. Eu posso não agir com a perfeição que deveria agir, mas eu sei se eu estou agindo certo ou errado, basicamente aquilo ali, o que é certo, o que é errado, o que eu vejo com outros olhos do que fosse antes ou que eu não conhecesse o ensinamento agnóstico. Eu posso dizer dessa pergunta do Zé Antônio. Não sei se o Jair tem algo para complementar sobre isso, falar da sua parte ou não. Da minha parte, eu até esqueci a pergunta, vou te ser sincero. A pergunta é assim, tudo que vocês fazem hoje em dia, tudo é seguindo os mandamentos da gnose? Sim, da minha parte, né? Sim, porque a gnose ela nos ensinou uma coisa muito fundamental, que é o reto agir, é a reta conduta. E nós precisamos dessa postura para ir empreendendo o trabalho. Porque quando a gente começa a ter a reta conduta, vão surgir os obstáculos, que são os nossos próprios defeitos, né? E nós vamos os ver. E aí nós vamos trabalhando sobre eles e vamos mudando. Resumidamente, assim. Uhum. Não depois ele pergunta de novo se, como se fosse uma religião, né, ela comanda todos os atos, assim como se fosse uma religião. Não é bem nesse sentido, né? Tipo assim, uma cartilha de regras. Não é. Não é, como é que eu explicar? O Jair falou no reto sentido, no reto agir, enfim. Não, mas não é assim no sentido de cartilha de regras. É no sentido que a gente elege, porque o ensinamento é amplo, né? O ensinamento ele tem muitas técnicas. Nós podemos eleger as técnicas que mais são apropriadas para nós, no nosso momento. Né? E a gente, como eu vou dizer aqui, a gente acaba tendo um pouco mais de consciência, né, do que é, digamos, o certo e errado, além de ter algumas coisas que a gente aprende ali o que é, né? Tipo, dos próprios mandamentos, 10 mandamentos, né, que você sabe. Mas basicamente todo mundo sabe o que é certo e errado, né? Digamos assim, o que é defeito, o que é virtude, a impaciência ou a paciência, o que é um defeito, o que é uma virtude. Então a gente sabe que é uma escolha de um caminho, porque aí entra lembrei do livro do Grande Rebelião, que existe o sabor vida e o sabor trabalho. Então é uma escolha. Se eu quiser a autorrealização, quiser aplicar gnose em mim, então eu tenho que passar a sentir o sabor trabalho, não o sabor vida. Né? O sabor vida é as coisas do mundo material, né? do mundo, as coisas do mundo. Como diria, vamos falar para Jesus, o que diz lá, como é que é? No reino, como é que ele dizia? Esse reino, meu reino não é desse mundo. Então, o sabor vida são as coisas desse mundo. Então tem um sabor trabalho. Então vai ter um sabor, né, um desfrute do resultado do trabalho sobre si, que algumas vezes é uma negação das coisas da vida, do sabor vida. Porque a gnose é o desenvolvimento do homem interior. O sabor vida está relacionado com o homem exterior.
mas o homem interior está lá parado, quieto. E aí, quando você começa a desarrolhar esse homem interior, fazer brotar, você vai começando a sentir o sabor trabalho, que é do trabalho sobre si, não é o trabalho de escritório, o trabalho sobre si. Começa a sentir esse sabor. Então, é uma escolha. O que tu quer da tua vida? Tu quer sabor vida ou tu quer o sabor trabalho? É uma escolha. É nesse sentido. Então, a partir dessa escolha, né, Jair, eu acho que é meio que automático a pessoa começa a trabalhar sobre si. Não, então, não é uma cartilha de regras, exatamente. A gente sabe que certas coisas, se fizer isso aqui, tu encher a cara de trago, vai renascer os teus defeitos. É uma escolha. Vai ter um sabor vida naquilo ali. Vai ser bom naquele momento e tal, de repente e tal. Só que tu vai te prejudicar, tu não vai sentir o sabor trabalho, tu vai te prejudicar no trabalho sobre si, então tu vai fazer uma escolha. É isso aí. E a vida é assim, né? De escolhas constantes.